Fala aí, guerreiro! Seja muito bem-vindo a mais uma contagem regressiva aqui no canal comigo, professor Fabrício Benayon, e desta vez vamos falar das matrizes, beleza? Assunto que foi o vencedor da nossa enquete aí toda semana. A gente tem lá a nossa enquete onde vocês escolhem os assuntos e matrizes foi o assunto campeão. Bom, se você chegou agora aqui, esse é o primeiro vídeo que você assiste, você encontra aqui na descrição do próprio vídeo um link para a playlist da nossa contagem regressiva, que nada mais é uma revisão dos principais tópicos aí que são abordados, tá? Eu seleciono com maior cuidado ali dentro do edital, então, por exemplo, está aqui ó, destacado para você os tópicos que são abordados, eu retirei direto lá do edital, tá? Além disso, você encontra também aqui a prova de matemática do ano de 2019 toda resolvida, beleza? Além disso, né, por fim, você também tem aqui aquele PDF amigo, né, aquele que vai ajudar você a treinar aí os assuntos que foram abordados nesse vídeo. Bom, para encerrar aquela parte de introdução, se você puder, dá aquela força aqui pra gente, compartilhando, avisa, se inscreve no canal. E se no final, e só no final, você gostar do vídeo, você dá aquele curtir, dá aquele joinha, porque isso é super importante aqui para a gente manter esse trabalho com a qualidade que vocês merecem. Beleza? Bom, então acho que a gente já pode partir para a primeira questão. Aí é aquele esquema, né? Quem já frequenta aqui sabe que a gente começa num nível ali tranquilo, vamos ver os conceitos iniciais e depois a gente vai ampliando gradativamente o nível da dificuldade. Muito bem, então vamos lá. Primeira questão, dadas as matrizes A e B, aí a gente encontra aqui a matriz A1, 3, 2, 0, B0, 1 e 2, o produto A vezes B é a matriz, então ele quer conhecer o produto entre as matrizes. Muito bem. Bom, vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu quero recordar com vocês, né, o que é uma matriz. Bom, eu já vou chamar a sua atenção que você pode representar a matriz entre colchetes ou entre uns parênteses assim, ó, grandes, tá? Eu vou usar essa forma por motivo da escrita, que com a caneta fica mais simples, tá? Então, uma matriz, por exemplo, essa matriz A, ela pode ser representada genericamente da forma A11, A12, A21 e A22. Bom, uma matriz nada mais é do que uma forma matemática, um tratamento matemático que a gente dá a tabelas, tá? E aí a gente diz aqui que o elemento genérico da matriz é da forma A, I, J, onde o I e o J representam, respectivamente, a posição na linha e a posição na coluna. Então, observe que o elemento, por exemplo, aqui, ó, o elemento A22, ele ocupa a posição da segunda linha. Notem que aqui a tabela, toda a tabela ou a matriz, ela é organizada em linhas e colunas. Então, observe que aqui eu estou posicionando o elemento da segunda linha. Então, o I é 2 e o J é 2. Então, sempre assim, linha, coluna, ok? Então, isso é um dado importante sobre as matrizes. Muito bem. Ele quer o produto A vezes B. Então, já tome nota. Em geral, A vezes B é diferente de B vezes A, tá? Diferentemente dos números, né, que possuem a propriedade comutativa, as matrizes não possuem essa propriedade, a propriedade comutativa. Beleza? Bom, então esses são, digamos, os primeiros tópicos, as primeiras dicas, os primeiros conceitos que a gente precisa ter ciência. Então vamos agora à própria questão. Então eu preciso efetuar A vezes B. Como efetuamos o produto? O produto é feito da seguinte maneira. Deixa eu escrever então aqui a matriz A, 1, 3, 2, 0.
Então, observe que, por exemplo, o elemento A21, aqui na matriz A, é o valor 2. Maravilha. Vezes a matriz B, que é 0, 1, 1, 2. Muito bem. Então, como é que a gente efetua a multiplicação entre matrizes? Eu vou mostrar para vocês. Primeiramente, a gente multiplica a primeira linha com a primeira coluna. E o resultado vai ocupar exatamente essa ordem. Primeira linha, primeira coluna. A lógica é essa. E como é que a gente vai efetuar? Então, vamos com calma. Olha só, eu vou dizer que os elementos da matriz produto são C11, C12, C21 e C22. Aqui, galera, a gente não vai precisar se preocupar em saber se a gente pode ou não multiplicar essas matrizes, porque elas possuem a mesma ordem. Como assim, Fabrício? Mesma ordem é o mesmo tamanho. Essa matriz é uma matriz 2 por 2, duas linhas e duas colunas. E essa também é uma matriz 2 por 2, duas linhas e duas colunas. E aí existe uma regra, antes de efetuar aqui a multiplicação, vale lembrar, olha, uma matriz M por N só pode ser multiplicada por uma matriz B, onde o número de colunas da primeira seja rigorosamente o número de linhas da segunda, tá bom? Então, para que se possa efetuar o produto, é necessário que o número de colunas da primeira seja igual ao número de linhas da segunda. E a matriz resultado, vamos chamar aqui de C, terá o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Então, vamos aqui só para dar exemplos, uma matriz 2 por 3, ela só pode ser multiplicada por uma matriz que tenha precisamente 3 linhas. Então, suponha que seja uma matriz 3 por 4. Então, o resultado será uma matriz 2 por 4, porque ela terá o mesmo número de linhas da primeira e o mesmo número de colunas da segunda. Então, aqui, claro, quando você tem matrizes quadradas, por que quadradas, Fabrício? Porque elas possuem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, tá? Quando você tem matrizes quadradas, isso não tem importância, porque você sempre vai ter aqui, ó, né, matrizes quadradas de mesma ordem, né? 2 por 2, 3 por 3 e assim sucessivamente. Então, eu só posso, né, multiplicar diante dessa condição. E como é que eu vou multiplicar, Fabrício? Olha aqui, ó, primeiro elemento, o C11. Como é que a gente vai obter? A gente vai multiplicar assim, ó, primeira linha com primeira coluna. Primeiro com primeiro, mais o segundo com o segundo. Então, fica assim, ó, 1 vezes 0, mais 3 vezes 1. Aqui, ó, esse com esse e esse com esse. Primeiro com o primeiro, segundo com o segundo. Sempre assim, linha, coluna. Então, aqui 3 vezes 1. Então, fazendo aqui as contas, ó, dá 3. Quem é o C12? Vamos lá, ó. O C12 será o produto da primeira linha, ó, primeira linha com a segunda coluna. Observe qual é a lógica aqui, ó, que a gente vai obter. Sempre vai ser assim, ó, primeira linha com segunda coluna vai determinar o elemento do produto C12. Primeira linha, segunda coluna. E de que forma a gente multiplica? Primeiro com primeiro, então fica 1 vezes 1, mais 3 vezes 2. Então, 3 vezes 2 dá 6. 6 mais 1 dá 7. Agora, vamos lá, segunda linha, C21. O C21 agora vem para cá, ó. Agora eu vou multiplicar segunda linha com primeira coluna. Segunda linha com primeira coluna. Então fica 2 vezes 0, 2 vezes 0, mais 0 vezes 1. Ó. Linha, coluna, 2 vezes 0, mais 0 vezes 1. É assim que a gente efetua o produto. Ó. Então isso aqui vai dar precisamente 0. Né? Aqui 2 vezes 0, aqui está tudo 0. Muito bem. E por fim, C22. Então, ó, C22 vai ser obtido fazendo
segunda linha com a segunda coluna. Então, fica 2 vezes 1 mais 0 vezes 2. 0 vezes 2. Fazendo aqui as contas, chegamos a esse valor, 2. Então, a nossa matriz é, substituindo aqui os valores, ó, 3, 7, 0, 2. Muito bem. Pronto. Fechamos aqui e aí você encontra a resposta no item C da primeira questão. Maravilha! Claro, galera, que aqui eu estou dando, né, assim, um nível, né, de riquezas, porque a gente vai falando das propriedades e das operações. Então, eu preciso aqui, né, relembrar com vocês alguns conceitos importantes envolvendo matrizes para que a gente possa falar a mesma língua, ok? Maravilha! Então, fechamos aqui a primeira questão, vamos à segunda questão. Olha lá, agora eu tenho uma matriz M 3 por 3, 3 linhas e 3 colunas, tanto para M quanto para N. Novamente, eu vou olhar o produto. A matriz M vezes N tem em sua, prestando atenção agora, segunda coluna, elementos cujo produto, ou seja, ele não quer saber qual é a matriz produto. Mas, Fabrício, para eu conhecer a segunda coluna, eu não preciso multiplicar toda a matriz, a matriz M por N? Não, não vai não. Sabe por quê? Vamos pensar aqui. Como é que a gente faz para obter os elementos? Por exemplo, o primeiro elemento, aí vamos lembrar daquela já propriedade. Ó, a matriz A é uma matriz 3 por 3, 3 linhas e 3 colunas. Eu vou... Perdão, matriz A, o que? Tu tá louco? Peraí, cara. Matriz M é uma matriz 3 por 3. A matriz N também é uma matriz 3 por 3. Então, o resultado, o produto, vamos chamar de P, o produto, pode se multiplicar, foi aquilo que eu acabei de falar, quando as matrizes têm a mesma ordem, elas são quadradas, a gente sempre vai poder multiplicar e o resultado é sempre uma matriz também de mesma ordem. Fácil, maravilha. Então, o que acontece é o seguinte, eu vou observar que para obter os elementos da segunda linha, vamos pensar aqui, ó, quem é o elemento da segunda linha? Ó, os elementos da segunda linha serão, ó, o P12, o P22 e o P32, correto? Se você quiser, você pode até preencher, ó, P11, P21, P31, né? E aqui também, você pode colocar os elementos da terceira coluna. P13, P23 e, finalmente, o P33. Mas eu só quero os elementos da segunda coluna. Aqui, ó. Vê se vocês conseguiram acompanhar esse raciocínio. Então, eu não vou precisar multiplicar todos os elementos e obter todos os elementos da matriz para destacar o da segunda coluna. Eu vou calcular apenas o da segunda coluna. Então, os elementos da segunda coluna são P12, o P22 e o P32. Olha lá. Pô, olha o trabalho reduzido aqui, tá? E aí, ó, P12 foi aquela dica que eu já dei lá em cima. Esse resultado é obtido da multiplicação da primeira linha com a segunda coluna. Então tá aqui, ó, primeira linha com segunda coluna. Como é que a gente multiplica? Elemento a elemento, é o produto, depois pega esses resultados, esses produtos e soma, ó. 1 vezes 2, ó, 1 vezes 2, está lá. Depois, menos 1 vezes 1, então fica mais menos 1 vezes 1. Claro que você pode fazer isso direto, tá, galera? Eu estou colocando aqui para detalhar o máximo possível, né? E 2 vezes menos 1. Então, mais 2 vezes menos 1. Com a prática, você vai podendo fazer isso aí direto, né? Eu vou até destacar aqui, ó, a segunda coluna para a gente efetuar essas contas. Então, aqui vai ficar 2, aqui fica menos 1,
E aqui fica menos 2, né? Então, 2 menos 1 dá 1. 1 menos 2 dá menos 1. Beleza. Show. Vamos agora para o P22. Ó, como é que eu vou obter? Segunda linha, segunda coluna. Então, fica menos 2. Ó, estou aqui, ó, menos 2 vezes 2. Depois, 0 vezes 1. E, por fim, 3 vezes menos 1. Então, mais 3 vezes menos 1. Então, o produto se faz assim, é o produto termo a termo, pega os produtos e soma, tá? Então, vai ficar assim, ó, menos 4 mais 0, menos 3. Então, isso aqui somando dá menos 7. Beleza. E aí, por fim, ó, vamos lá, a mesma lógica. Ó. Terceira linha, segunda coluna vai me dar o elemento 32, né? O elemento 32 da matriz produto. Então, vai ficar 2 vezes 2. 2 vezes 2, maravilha. Mais 1 vezes 1. 1 vezes 1. E, por fim, 1 vezes menos 1. Então, mais 1 vezes menos 1. Vou fazendo aqui as contas. 4 mais 1 menos 1, isso dá 4. E aí, o que ele quer? Ele quer o produto. Então, vamos lá. Qual o produto dos elementos da segunda coluna? Menos 1 vezes menos 7 vezes 4. Menos com menos dá mais. 4 vezes 7 dá 28. E 28 está aqui, ó. Ufa, depois de tanta conta, irmão, ainda bem que está aqui, né? É isso aí, irmão. Beleza, galera. Então, se liga. A questão aqui, ela te poupa muito tempo percebendo isso. Observe que tudo isso que você fez aqui, se você quer montar toda a matriz, você teria que fazer também para a primeira e também para a terceira coluna. Então, é uma dica importante observar o que ele está pedindo. Beleza? Maravilha. Então, ó, questão de número 2 já foi. Vamos lá, questão de número 3. Questão de número 3. A matriz triangular de ordem 3, na qual A e J é igual a 0 para I maior ou igual a J. Perdão, I maior do que J. E A e J igual a 4I menos 5J mais 2 para I menor ou igual a J é representada pela matriz. Vamos lá? Então, com calma, vamos perfazer aí todos os conceitos envolvidos. Então, primeiramente, essa matriz ela é uma matriz de ordem 3. O que significa isso, Fabrício? É uma matriz que possui 3 linhas e 3 colunas. Então, ó, A1, A12, A13 são os elementos da primeira linha. A21, A22, A23, os elementos da segunda linha. E, por fim, A31, A32 e A33 fecham os elementos da matriz A. Veja lá, uma matriz de ordem 3 é uma matriz 3 por 3. Aí ele diz o seguinte, na qual A e J é igual a 0 para I maior do que J. Aonde que o I é maior do que J? Já vou destacar para você, ó. Ó, aqui, ó. Aqui o I é 2 e o J é 1. 2 é maior do que 1. 3 é maior do que 1. 3 é maior do que 2. Então, todos esses valores são iguais a 0. E é exatamente isso o que define a matriz triangular. Olha ali o formato de um triângulo aqui aparecendo. Tá certo? Beleza? Show! E agora, o que acontece? Ele dá o que nós chamamos de uma lei de formação. Então, vou escrever até aqui, ó, lei de formação. Lei de formação dos elementos A e J, ou seja, para os demais elementos que não atendem à primeira condição, que é dada por
4i menos 5j mais 2. Ou seja, quando o i é menor ou igual a j, nós devemos usar essa fórmula. Então, como é que funciona isso, Fabrício? Então, vamos pegar, por exemplo, o elemento A1. No lugar do i, você vai usar 1. Por quê? Porque aqui o i é 1. No lugar do j, vai usar 1, porque o j para A11 também é 1. Então, fica assim, ó, 4 vezes 1 menos 5 vezes 1 mais 2. Vamos fazer as contas? Isso aqui fica 4 menos 5 dá menos 1, menos 1 mais 2 dá 1. Então, observe que eu tenho para o primeiro elemento aqui, ó, 1, aqui também é 1, aqui é 3, ó, então aqui já dançou, aqui também dançou e aqui tá beleza. Ó, então, já eliminamos duas possibilidades. Vamos calcular o A12. A12, vamos lá, agora o I é 1, o J é 2. Então fica assim, ó, 4 vezes 1 menos 5 vezes 2 mais 2. Vamos fazer as contas aqui. Isso aqui dá 4, isso aqui dá menos 10, isso aqui dá 2, né? 4 mais 2 dá 6, 6 menos 10 dá menos 4. Opa, então, ó, menos 4 apareceu aqui, menos 4 apareceu aqui, e aqui sambou, né? Ó. Não é, então já não pode ser a letra E. Então a gente está entre agora a letra A e a letra B. Agora eu vou dar uma sugestão aqui. Eu não vou calcular o A13, por quê? Porque aqui é menos 9 e aqui é menos 9 também. Também não vou calcular o A23, porque aqui é menos 5, aqui é menos 5, eles são iguais. Então eu vou atuar aqui, ó, onde eles são diferentes. Para quê? Para economizar tempo, lógico. Se der menos 1, é letra A. Se der 0, é a letra B. Olha aí. Então, ó, vai pegando o bizu, amigo. Vai pegando o bizu. Então, eu vou calcular o A33. Economia de tempo. Então, vai ficar ó, 4 vezes 3 menos 5 vezes 3 mais 2. Vamos fazer aqui as continhas. Isso dá 3 vezes 4 dá 12. Aqui dá 3 vezes 5 dá 15, mais 2. Então, isso aqui dá 2 mais 12 dá 14, menos 15 dá menos 1. E menos 1, ó, aqui sambou, e aí, ó, só sobrou essa aqui. Olha lá. É, meu amigo, vai pegando a visão, vai pegando a visão. O concurso tem que encontrar sempre um caminho ali para economizar tempo, cara. É assim. Beleza, campeão? Então, ó, o que você tem que levar dessa questão, ó? Lei de formação. Não se assusta, tá? A lei de formação nada mais é do que uma fórmula em função do I e do J, de cada termo, claro, para que você obtenha os valores correspondentes da matriz genérica. Ok? Fechou? Maravilha. Questão de número 3 também já foi. Vamos a 4. Questão de número 4, vamos lá. A matriz quadrada M igual a menos 1, 0, 0, 2, tá lá, representa uma mensagem codificada. A mensagem decodificada é a matriz quadrada M elevado a menos 1 igual a x, y, z e w, tal que M menos 1 é a inversa. Isso aqui certamente é um conceito importante do qual precisamos rever. Sendo assim, o valor de x mais y mais z mais w é... Bom, galera, primeiramente vamos à definição de matriz inversa. Seja dada uma matriz A. A sua matriz é inversa quando A vezes a sua inversa, denotada por A elevado a menos 1, é igual a A elevado a menos 1 vezes A, e isso for igual a identidade de mesma ordem. Então, vamos lá, galera. Primeiramente, para que você tenha matriz inversa, é necessário que a matriz seja
quadrada, ok? E aí você tem a seguinte propriedade. Olha aqui, ó. Olha aqui. O produto da matriz pela sua inversa é igual à matriz inversa vezes a própria matriz, e isso é igual à matriz identidade. E o que é uma matriz identidade, Fabrício? Por exemplo, vamos botar aqui, ó, exemplo, uma matriz identidade de ordem 2, uma matriz identidade de ordem 2 é a matriz formada da seguinte maneira: 1, 0, 0, 1. Aí o que acontece? A definição, os elementos da diagonal principal, olha aí mais um conceito importante, os elementos da diagonal principal são esses aqui. Esses são os elementos da diagonal secundária, ok? Então, essa é a matriz identidade de ordem 2. Por exemplo, se eu quero a matriz identidade de ordem 3, eu tenho a matriz 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Essa é a matriz identidade de ordem 3. Então, é super importante você conhecer esse conceito de matriz inversa, ok? Bom, já vai preparando o terreno aí para ver quando vocês vão querer uma aula de determinantes, porque nela a gente coloca lá uma condição importante para que uma matriz quadrada possua inversa, ok? Então, mas isso é para outra aula, né? Determinantes, que aqui a gente tem tempo para caramba aí, por enquanto tá tudo ainda nebuloso, qual é a data da prova, então vamos detalhando o máximo possível. Se a gente tivesse mais próximo aí da prova, eu colocaria certamente matrizes e determinantes tudo junto. Mas já que a gente está aí com tempo e tal, vamos, né, aos pouquinhos, falamos só de matrizes, depois a gente fala só de determinantes, e aí é só votar lá na enquete. Toda semana tem lá pelo menos 4 assuntos para vocês escolherem. Maravilha! Então vamos lá, galera. Então o que eu vou fazer? Bom, eu vou pegar a matriz M, multiplicar pela sua inversa, M vezes M menos 1. Fabrício, poderia ser M elevado a menos 1 vezes M? Claro, tá aqui, ó. Pode sim. Notem que isso aqui é uma característica da matriz que possui a inversa multiplicada pela sua inversa. Lembre-se, em geral, você não tem a propriedade comutativa, ok? E isso vai ter que ser a identidade de ordem 2, pela própria definição. Então vamos lá, matriz M. Então a matriz M é menos 1, então vou botar aqui menos 1, 0, 0, 2. Ok, tá lá. Vezes a sua inversa, que ele chamou lá de x, y, z e w. Bom, isso daqui vai ter que ser igual à matriz identidade de ordem 2. 1, 0, 0, 1. Sempre vai seguir, né, a ordem da matriz quadrada dada. Se fossem matrizes 3 por 3, aqui teria que ser uma identidade de ordem 3. Bom, então aqui a gente já aprendeu a multiplicar. Vamos lá. Primeiro, né, o primeiro elemento do produto, da matriz produto, é primeira linha com primeira coluna. Então vamos indicar aqui, ó, primeira linha com primeira coluna. Então vai ficar assim, ó, menos 1 vezes x dá menos x, 0 vezes z dá 0, né? Então já vou deixar o resultado aqui, ó, repetindo só para deixar claro para vocês, ó, perdão, aqui não, é menos 1 vezes 0, x, menos 1 e 0, x e z. Então é menos 1 vezes x mais 0 vezes z. 0 vezes z dá 0, então fica menos x, tá certo? Só para a gente poupar um pouquinho de tempo. Agora, primeira linha, segunda coluna, vai me dar, ó, menos y mais 0w dá menos y. Muito bem. Então, tá aqui. Menos y. Já vou colocar, observe que eu estou colocando direto, né? Ó, menos y, menos 1 vezes y dá menos y, 0 vezes z dá 0. Muito bem. Aqui, ó, 0 vezes x dá 0. Agora, segunda linha, né? Ó, segunda linha, primeira coluna, 0 vezes x dá 0, 2 vezes z dá 2z.
Ah, maravilha, foi. E finalmente, 0 vezes y dá 0. 0 vezes y dá 0, 2 vezes w dá 2w. Muito bem, aqui, ó. Pum, pronto, acabou. E isso aqui é igual à matriz identidade. E aí vale mais um conceito, né? Igualdade entre matrizes. Igualdade entre matrizes se dá, primeiramente, quando elas possuem o mesmo tamanho. Além disso, os termos que ocupam a mesma posição são iguais. Então, observe que ali de cara, ó, o menos x tem que ser igual a 1. Ó. Então, já vou igualar. De cara, o que eu tiro? X é igual a menos 1. Foi. Analogamente, o menos y é igual a 0. Logo, y é igual a 0. Tá certo? Aqui, ó, 2z é igual a 0. Logo, z é igual a 0. E, por fim, 2w é igual a 1. Logo, w é igual a 1 meio. Fechou? Olha lá. O que ele quer agora? Ele quer, sim, x mais y mais z mais w. Olha lá, campeão. Vamos fazer aqui a conta, substituindo. Menos 1 mais 0 mais w, que é meio. Então, a gente tem, na verdade, menos 1 mais meio. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Então, a resposta é menos 1 meio. Menos 1 meio tem? Tem. Ô, fala sério, amigo. Tem que ter, né? Ô, fala aí, ó. Menos meio. Muito bem, galera. Show de bola. Perfeito. É isso aí. Mais uma para o saco, campeão. Então, o que você tem que lembrar aqui? Né? O que você tem que levar dessa questão? Claro que é isso aqui, né? A definição aqui para a matriz inversa. Dada uma matriz A, a sua inversa é tal que o produto da matriz pela inversa é igual à inversa pela matriz e isso é igual à identidade. Claro que mais um conceito super importante para que você use aí à vontade nas questões. Muito bem, vamos à questão de número 5. Olha lá. Vamos ver o que a gente tem aqui. Deixa eu beber uma água. Muito bem. Fazer a leitura da questão. Sejam A e B números reais, tais que matriz A, essa daí, ó, 1, 2, 0, 1, satisfaz a equação A ao quadrado igual a Azinho, né? Vezes a matriz A, mais B, aí é um númerozinho, né? Bzinho, vezes I, em que I é a matriz identidade de ordem 2. Olha aí. Logo, o produto de A com B é igual a... Bom, primeiramente, vamos observar que A ao quadrado é A vezes A. Perfeito? A ao quadrado é A vezes A. Ou seja, eu tenho o produto da matriz A por ela mesma. Então, isso aqui é 1, 2, 0, 1, multiplicado por 1, 2, 0 e 1. Bom, multiplicação de matrizes, linha por coluna. Então, vamos lá. Primeira linha, primeira coluna vai me dar o elemento da primeira linha da primeira coluna. Então, direto, hein? Já vou usar aqui, ó, linha, coluna, hein? Então, olha lá. 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 0 dá 0, então 1 mais 0 dá 1. Agora, primeira linha, segunda coluna. 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 1 dá 2. Então, aqui vai dar 4. E, finalmente, os elementos da segunda linha, agora aqui, ó, segunda linha, com primeira coluna e depois com a segunda coluna. 0 vezes 1 dá 0, 1 vezes 0 dá 0, 0 mais 0 dá 0. 0 vezes 2 dá 0, 1 vezes 1 dá 1, 0 mais 1 dá 1. Beleza, tá aqui. Esse é o resultado da matriz A vezes A. Pô, Fabrício, eu estou reparando aqui que é só fazer o 1 ao quadrado, 2 ao quadrado e 1 ao quadrado. Não, não, não. Existem casos que isso não acontece, não. Aliás, é a maior parte deles. Ok?
Beleza. E agora vamos usar aqui a equação. A ao quadrado é igual a Azinho vezes A mais Bzinho vezes a identidade de ordem 2. Então, agora, usando aqui a matriz que nós achamos, 1, 4, 0, 1 é igual a Azinho vezes a matriz A, 1, 2, 0, 1, mais Bzinho vezes a matriz 1, 0, 0, 1. Maravilha, fechou. Agora, vamos abordar aqui uma operação entre matrizes também, duas operações entre matrizes, né? Que é a multiplicação de um escalar pela matriz. Aí você vai multiplicar todos os elementos da matriz por esse número, tá? Aqui um número real. Então vai ficar A, aqui vai ficar 2A, aqui vai ficar 0 e aqui vai ficar A vezes 1. A mesma coisa aqui, lembrando que ali é a identidade, né? Então fica B, 0, 0, B. Maravilha, deixa eu descer aqui um pouquinho. E aí aqui, vamos usar novamente aquela definição, aquele conceito de igualdade entre matrizes. Mas antes, vamos somar essas duas matrizes. Para somar matrizes, molezinha, né? É o elemento que ocupa a mesma posição. Além disso, você precisa ter duas matrizes do mesmo tamanho, tá? Então aqui eu vou ter A mais B, depois 2A mais 0, 2A, 0 mais 0, 0, e aqui, claro, tem que ser A mais B. Por que, claro, Fabrício? Observa a matriz aqui, o A ao quadrado. 1 e 1. Então aqui A mais B e A mais B. E aí, acabou, né? A gente consegue comparar, 1 e A mais B precisam ser iguais, então vamos escrever isso. Aqui, vamos escrever aqui nesse canto, A mais B é igual a 1. E por fim ali, 2A é igual a 4, né? Aí a gente tira aqui, que A é igual a 2 e substituindo aqui na primeira igualdade, nós temos que 2 mais B é igual a 1 e, portanto, B é igual a menos 1. Por fim, ele pede lá, vamos voltar, ele pede o produto. Então, A vezes B é igual a 2 vezes menos 1 e isso é igual a menos 2. E menos 2, amigão, para nossa sorte / competência, tá lá. Maravilha, galera! Seguinte, chegamos à última questão aqui da nossa contagem regressiva, abordando matrizes. Bom, eu espero que até aqui você tenha gostado. Então, se você gostou, dá aquele joinha, porque você sabe, né, qual é o esquema. Isso aí ajuda a gente pra caramba aqui a manter o nosso trabalho. Beleza? E aí vamos encerrar aqui com a questão de número 6, que é a seguinte. Sendo A um número real, considere a matriz. Então, ele já deu aqui a matriz 1, A, 0 e menos 1. Então, A elevado a 2017 é igual a... Bom, naturalmente, a gente aqui não vai fazer A vezes A vezes A 2017 vezes, né? Com 2017 fatores. Então, para a gente exercitar aqui o que vai acontecer, o que a gente vai olhar? Vamos olhar o seguinte, se ele fosse bonzinho, ele tinha colocado A ao quadrado. Então, vamos ver o que tem aqui. Esse A ao quadrado. Como é que ficaria o A ao quadrado? Como a gente viu no exercício anterior, A ao quadrado é A vezes A. Então, eu vou fazer o produto da matriz A por ela mesma. Então, vamos ver o que acontece quando a gente multiplica A vezes A. Vamos ver o que surge aqui. Bom, vamos lá. Linha, coluna, né? Primeiro elemento, primeira linha, primeira coluna, eu faço primeira linha vezes primeira coluna. Então, 1 vezes 1 dá 1,
A vezes 0 dá 0, 1 mais 0 dá 1. Primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. 1 vezes A dá A vezes menos 1 dá menos A e A menos A dá 0. Ficou rápido isso aqui, ó? 1 vezes A dá A. A vezes menos 1 dá menos A. E aí, quando você soma, isso dá 0. Beleza? Ok? Beleza. Então, continuando. Aqui, ó, segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna. Esse elemento aqui, ó. Né? Então, vamos lá. 0 vezes 1 dá 0. Menos 1 vezes 0 dá 0. 0 mais 0 dá 0. Por fim, 0 vezes A dá 0. Menos 1 vezes menos 1 dá 1. E 0 mais 1 dá 1. Opa! Olha só o que apareceu aqui, galera. O que é isso? Matriz identidade de ordem 2. Galera, então uma propriedade importantíssima é a seguinte. A matriz identidade ela é o elemento neutro das matrizes, da multiplicação de matrizes. O que significa dizer isso, Fabrício? Se eu pego uma matriz 2 por 2, como esta, e multiplico pela identidade, isso é a mesma coisa que você fazer a identidade vezes a matriz A, e isso vai ser a própria matriz A. Então, o I aqui de identidade, ela funciona como o elemento neutro da multiplicação entre matrizes, tá? Isso é bem legal. Em particular, é claro que a identidade vezes ela mesma é a própria identidade. E aí, meu amigo, é o que a gente vai fazer. Porque observe o seguinte, usando propriedade de potência, e isso funciona, tá? 2 elevado a 2017 é a mesma coisa que 2 elevado a 2016 vezes... Perdão, que 2, cara? Tá louco? É A, né? Perdão. A elevado a 2016 vezes A. Por quê, Fabrício? Porque multiplicação de potências de mesma base, você repete a base e somos expoentes. Isso funciona, tá? Você pode verificar o seguinte, ó, da seguinte forma. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Você pode fazer, né, para observar isso da seguinte maneira. Você pode, ó, fazer devagar, né? O A quarta, eu queria fazer direto, mas eu acho melhor ir bem devagar. O A quarta é o A ao quadrado vezes o A ao quadrado. O que eu estou querendo dizer aqui? Ó? Como A ao quadrado é a identidade, como a gente acabou de ver, e 2 e 2, então isso aqui também é a identidade. Então essa é a lógica que a gente vai usar. E aí, o que ocorre? Aí sim, agora voltando lá para o nosso A elevado a 2017, ó, o que eu vou fazer? Eu vou escrever malandramente assim, ó, A elevado a 2016 vezes A. E aí, o que é esse A elevado a 2016? Esse A elevado a 2016 é A ao quadrado elevado a 1008. Notem que se eu multiplicar aqui, ó, é propriedade de potências, tá? Multiplica os expoentes, volta lá para o 2016. E aqui lembrando, né, que o A aqui é elevado a 1. Multiplicação de potências de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Isso continua valendo, galera. E aí, pronto, porque o que ocorre agora? Como esse A ao quadrado ele é a identidade elevado a 1008 é exatamente a própria identidade. Por quê? Você pode, como essa matriz é a matriz que corresponde ao nosso elemento neutro, você pode fazer como se você estivesse multiplicando 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1008 vezes, vai dar 1, né? Então isso é a própria identidade, né? Ó, essa, né, daqui, ó, tô mostrando aqui para vocês essa relação aqui, ó, tá? É a própria identidade e aí foi o que a gente acabou de ver. A identidade vezes a matriz A é a própria matriz A. Então, o resultado de A elevado a 2017 é a própria matriz A. E a própria matriz A está representada no item
B da questão. Olha lá. Beleza? Ó, cuidado aqui, ó, para não cair em pegadinha, né? Ó. Cuidado para não cair em pegadinhas. Pensa um pouco, respira, né? Se você olhou aquela questão ali, pô, essa aqui muito diretão, opa, alerta, beleza? Bom, galera, então fechamos aqui mais uma das nossas contagens regressivas. Como sempre, eu espero ter ajudado minimamente a vocês, espero que vocês tenham compreendido. É claro que não dá para varrer a plenitude do assunto, mas aqui certamente você vai ter uma gama bastante significativa de matrizes, beleza? Então, aquele forte abraço, como sempre, e tchau, tchau!